é que sabe quem foi esse menino? Não é possível, vocês esqueceram. O menino, ele ouviu alguém chamando ele, e aí ele estava deitado, quase dormindo. Aí alguém chamou o nome dele 2 vezes. Aí ele correu lá e perguntou para o sacerdote: foi o Senhor quem me chamou? E o sacerdote disse para ele: não fui eu. Quem foi? Samuel, muito bem. Parabéns, viu? Os outros até esqueceram, mas sabem também, né? Até eu já preguei sobre a história de Samuel aqui. Um dia eu lembro que eu preguei aqui numa investidura de aventureiros e falei sobre o nascimento de Samuel. A mãe de Samuel chamava Ana. Essa história está no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Ela não podia ter filhos, mas ela orou a Deus e pediu a Deus um filho. E olha só o que Ana disse. Ana disse para Deus que se Deus desse um filho para ela, ela iria fazer o quê? Alguém lembra? O que ela ia fazer com o filho? Ia levar para o templo para ser cuidado pelo sacerdote. Ela iria entregar o seu filho para Deus, para ser criado no templo. E quando Samuel estava no templo, já estava crescidinho, já era um menino, já um juvenil provavelmente, e ele ouviu uma voz chamando o seu nome: Samuel, Samuel. E ele olhou e não tinha ninguém. Ele correu no quarto onde dormia o sumo sacerdote, e o nome do sumo sacerdote era Eli, e perguntou se foi ele que o chamou. E ele disse que não. E quando Samuel volta para dormir, ele ouve de novo a voz chamando o seu nome: Samuel, Samuel. E ele volta para o sacerdote, o sumo sacerdote disse que não foi ele. Só que o sumo sacerdote deu uma orientação muito importante para Samuel. Ele disse assim: volta para a sua cama, e se a voz lhe chamar novamente, você responde: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E quando Samuel ouviu a voz novamente chamando ele pelo nome, ele disse essas palavras que eu mencionei para vocês: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quem é que estava falando com ele? Alguém lembra? Deus, muito bem. Deus queria falar com Samuel. O que é que Deus queria falar com Samuel? Deus estava chamando Samuel para ser um profeta, ainda quando era criança. Deus estava querendo se aproximar de Samuel. Deus queria que Samuel fosse o líder da igreja, o líder da comunidade, o líder do país. E Deus estava chamando ele desde criança. Vocês acham que Deus pode falar com as crianças hoje ainda, sim ou não? Sim. É verdade, Deus pode falar com as crianças hoje também. Como é que Deus fala hoje com as crianças? Através da Bíblia, de que mais? Da oração e do papai e da mamãe. Deus fala também, sim ou não? Sim. Deus usa o papai e a mamãe para falar com vocês, usa a diretora do clube de aventureiros para falar com vocês, as conselheiras, os conselheiros. Então Deus fala com as crianças. E Deus usa pessoas, usa a Bíblia, usa a oração para poder falar com as crianças. Então, quando o papai e a mamãe falam com vocês algo muito importante, para vocês serem obedientes, para vocês fazerem o que é certo, para vocês não mentirem, eles estão sendo usados por Deus para poder passar um recado para vocês. E quando vocês ouvirem algo bom de alguma pessoa, você deve ser igual Samuel, prestar bastante atenção, porque é um recado do próprio Deus sendo passado para vocês. Vocês devem ter o mesmo sentimento: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Deus sempre usará pessoas
para ser a voz dele aqui na terra. Naquela época ele falou com Samuel de forma audível. Ele tinha um chamado especial para Samuel. E hoje Deus também tem um chamado para cada um de nós. E é perceptível na Bíblia que Deus nem sempre faz um chamado igualzinho para todos os que Ele chamou. Cada um Ele chamou de um jeito. Para Moisés aparece uma sarça pegando fogo, para ele poder fazer um chamado de Moisés. Para Maria, para ficar grávida de Jesus, ele falou através de um anjo. Maria ouviu uma voz. José também viu um anjo. Através de outras pessoas ele falou através de sonhos. Ele revelou muitas coisas para os profetas através de sonhos. Então Deus tem muitas coisas que quer falar conosco, e Ele pode usar várias coisas para dar o recado. Você sabia que um dia Deus deu um recado para o homem e Ele usou uma mula para falar, um animal, e o animal falou e deu um recado para Balaão? Então quando Deus quer nos dar um recado, Ele vai dar um recado, independente se eu queira ouvir ou não. Agora, naquela época, quando Samuel ouve a voz de Deus falando com ele, Samuel ele prestou bastante atenção. E vocês acham que ele obedeceu, sim ou não? Samuel obedeceu a Deus, sim ou não? Sim. Sim, muito bem. E vocês obedecem a Deus, sim ou não? Sim. Sim, muito bem. Os aventureiros são aventureiros de Jesus, amém? Amém. Todos obedientes, não é verdade? Ao papai, à mamãe. E é assim que era Samuel quando era pequeno, criança, mas uma criança obediente. E ele ouviu a voz de Deus e começou a obedecer a Deus em tudo aquilo que Deus tinha orientado e que iria orientar no futuro. Ele estava sempre obedecendo a Deus. Aqui nós percebemos que para nós ouvirmos a voz de Deus, nós não precisamos apenas estar na igreja. Não é só na igreja que Deus pode falar conosco. Ele pode falar conosco em qualquer lugar. Na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em meio à natureza. O que depende de nós é só nós estarmos atentos à voz de Deus. Nós não podemos nos distrair com qualquer coisa do mundo, porque elas podem nos atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Então nós temos que estar atentos em meditação sempre, pensando em Deus, pensando nas coisas de Deus. E ficará mais fácil ouvir a voz de Deus. Samuel foi levado para o templo quando era criança. E vocês também foram trazidos para a igreja ainda criança. Olha só que semelhança, né? Vocês estão no clube de aventureiros ainda crianças. E vieram para a igreja. Vocês acham que quem foi que conduziu vocês? O papai, a mamãe, o clube de aventureiros, mas guiados por Deus. O maligno, o mal, ele não quer que nenhuma criança vá para a igreja. Ele não gosta de Deus, ele não quer que as crianças aprendam coisas boas. E quando nós vamos para a igreja e alguém nos incentiva a ir para a igreja, é porque esse alguém está sendo conduzido por Deus. Então, se você está aqui no Clube de Aventureiros e está aqui na igreja, foi conduzido por quem? Por Deus. Por Deus. Deus conduziu você até a igreja. E assim também foi com Samuel. Samuel ele foi levado para a igreja e foi ensinado desde pequeno sobre Deus. E vocês estão também sendo ensinados desde pequeno sobre Deus, cada um de vocês. Vocês aprendem sobre Deus aqui na igreja, na escolinha, no clube de aventureiros, em casa com o papai e com a mamãe. Vocês perceberam que vocês estão trilhando um caminho bem parecido com Samuel? Samuel ainda era criança, ele foi levado para a igreja, vocês também. Ele começou a obedecer a Deus, vocês também estão começando a obedecer, já são obedientes, vocês falaram. E Samuel cresceu
aprendendo sobre Deus. E vocês também estão crescendo aprendendo sobre Deus. Então Deus quer que vocês sejam parecidos com Samuel, sejam servos de Deus e façam sempre a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para vocês. Amém. Vocês têm o desejo de fazer a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Sim, amém. Deus seja louvado. Com respeito ainda à história de Samuel, nós temos aqui algumas coisas bem importantes para nós aplicarmos para a nossa vida. Quando Deus chama Samuel, a princípio ele não reconheceu que era a voz de Deus, mas quando ele percebeu que não era o sumo sacerdote, aí ele reconheceu a voz, aí ele entendeu que era Deus. Ele correu para o sacerdote orientou ele o que deveria acontecer dali para frente, né? Então aqui na história de Samuel, nós percebemos que quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos também seguir a orientação de Deus. Quando o papai e a mamãe nos orientar, guiados por Deus, nós também temos que fazer igual Samuel, estar dispostos a obedecer a Deus. Agora eu queria falar algo muito interessante com respeito a essa história, para todos nós que estamos aqui nessa noite. Você sabia que tem muitas coisas que podem nos atrapalhar de ouvir a voz de Deus, principalmente as crianças? Na atualidade em que nós estamos vivendo, é muito fácil viver distraído e não prestar atenção nas coisas de Deus. É muito fácil você passar o dia todo e não lembrar de Deus. Quando Deus chama Samuel, ele provavelmente tinha dado a oportunidade para todos ser como Samuel. Muitas crianças daquela época teve a oportunidade de aprender sobre Deus desde criança. Teve a oportunidade de ser obedientes. Teve a oportunidade de ser conduzido para a igreja todos os dias de culto. Mas nem todos prestaram atenção na voz de Deus. Nem todos disseram: eis-me aqui, Senhor, estou à disposição. Mas Samuel, ele se colocou à disposição de Deus. Se Samuel tivesse dito não para Deus, Deus também não obrigaria ele a servir. Mas Deus chamou e Samuel obedeceu. Todas as vezes que nós decidimos obedecer, Deus nos usará para coisas extraordinárias, como usou o profeta Samuel. Se tornou um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Ele também se tornou o juiz de Israel. Ele foi o profeta responsável para ungir o primeiro rei de Israel, o rei Saul, e ungir o segundo rei, que foi o rei Davi, um dos mais conhecidos na história de Israel. Isso somente porque ele decidiu seguir as orientações de Deus. Agora, por que nem todos conseguem ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes as distrações nos tiram a atenção. O que pode nos tirar as distrações hoje para não ouvir a voz de Deus? Pode ser o celular, pode ser a televisão, pode ser as amizades. E eu tenho percebido que esse aparelho tem tirado muito a nossa distração, principalmente das crianças também, dos aventureiros e dos adultos. E quando nós percebemos, nós já passamos tanto tempo em coisas às vezes até superficiais, que tem atrapalhado nós de ouvirmos a voz de Deus. Quantas vezes temos deixado de buscar Deus, mas temos tido tempo suficiente para ficar horas e horas nas redes sociais, no celular, nas brincadeiras, nos joguinhos. E isso tem feito com que muitas vezes nós não entendamos o recado de Deus. Deus está dando recados, Ele está chamando, Ele está falando, e muitas vezes nós estamos perdendo a nossa sensibilidade espiritual por causa das coisas que o mundo está colocando à nossa frente, e nós muitas vezes estamos abraçando. Eu não estou dizendo que ninguém deve usar as coisas do mundo. O mundo está cheio de coisas que nos servem. Quando se trata de tecnologia,
Hoje é um meio eficaz para a pregação do Evangelho e para o funcionamento também das nossas atividades. Mas quando nós usamos para coisas superficiais, coisas que não nos traz benefício, que muitas vezes traz muito mais malefícios, nós estamos colocando algo em nós mesmos que dificultará ouvir a voz de Deus. Por isso que hoje, ao invés de estar acontecendo uma investidura de 100 crianças, está acontecendo de uma quantidade pequena, porque nem todos os pais, nem todas as crianças estão ouvindo mais a voz de Deus. Os pais não estão dando mais importância para os filhos como deveria dar. Cuidar para que eles tenham atenção em ouvir a voz de Deus. Porque muitos filhos não estão sendo mais guiados por Deus? Porque os pais não estão sendo a boca de Deus para falar com eles. Porque estão deixando os filhos largados de qualquer jeito. Muitas vezes os pais, às vezes até estão na igreja, mas não sabem onde está o filho, se está lá fora, se está na rua, se está malinando por aí. Muitos pais têm deixado de ser a boca de Deus para dar o recado para os filhos. E às vezes Deus até tenta falar para os filhos, mas os filhos não foi criado desde criança ensinando sobre Deus, foi criado de qualquer jeito. E como é que eles vão ouvir a voz de Deus? Samuel foi criado no berço, ouvindo a palavra, ensinando, obedecendo, cumprindo, estudando. E ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Como tem sensibilidade se eu passo 8 horas por dia no celular, ouvindo músicas mundanas, fazendo dancinhas, fazendo brincadeiras que não me levam a nada? Como ouvir a voz de Deus se minha mente está entorpecida de coisas que o mundo está me oferecendo? Como ter sensibilidade para entender o que o Espírito Santo quer para a minha vida, se eu já me entreguei completamente de alma e coração às coisas mundanas? Quando nós participamos de coisas que o mundo nos oferece, nós temos que ter muito equilíbrio para poder não nos entregar completamente. Porque é muito fácil entregar as coisas do mundo. É muito fácil sentar num filme bom de assistir e passar 2, 3 horas assistindo. E não tem problema nenhum você assistir um filme. Eu assisto de vez em quando. De vez em quando mesmo, é muito difícil, né? Sabe? Eu para mim, às vezes, quando ela me chama para assistir um filme, e eu dou uma enrolada lá, consigo enrolar ela e acabo não assistindo. Mas de vez em quando eu assisto, não tem problema nenhum. Mas é muito fácil você passar 2 horas em frente assistindo um filme e quando vem na igreja, dificilmente consegue prestar atenção no que está falando ali. Quando eu era criança era muito difícil, quando eu passava um dia na frente da televisão na casa dos outros, porque na minha casa não tinha, ia para a janela dos outros assistir os filmes e os desenhos. Era muito fácil eu entender 2 horas de desenho animado, mas quando eu vinha para a igreja com a mente cheia, carregada de palavras e ações que via na televisão, era muito difícil sentar meia hora para poder assistir uma mensagem ou um momento infantil. Eu não estava entendendo nada, porque a minha mente estava entorpecida de coisas banais desse mundo. E quando nós não cuidamos das nossas crianças, é isso que acontece. Meus pais tinham muita preocupação comigo. Até hoje não tem televisão na casa da minha mãe, nunca teve televisão. Acho que ela ganhou uma recente e colocou lá, e dificilmente assiste, né? Depois que os filhos casou, ele foi embora. Eu posso dizer que eu era uma pessoa que não assistia televisão, porque em casa não tinha. Mas ao contrário, eu acabava assistindo na casa dos vizinhos, na casa dos primos, e isso era de vez em quando, e era suficiente para entorpecer a minha mente. Agora vamos falar de quem tem tanta tecnologia dentro de casa e entrega tudo na mão dos filhos, das crianças. O que é capaz de fazer? Eu me lembro quando eu tinha cerca de 8, 9 anos de idade, eu de vez em quando assistia, ficava impressionado com os filmes, e uma vez eu estava dormindo no quarto e eu comecei a ver personagens dos desenhos animados dentro do meu quarto. E eu comecei a gritar ao meu pai,